Olá, pessoal. O tema desse nosso encontro, sistemas de saúde no mundo. Por que é importante estudar sistemas de saúde? Da mesma maneira como a análise da situação de saúde de um indivíduo, de saúde ou doença de um indivíduo, nos informa sobre a sua composição genética, a sua história familiar, as suas condições de vida e trabalho, os diferentes sistemas de saúde expressam não apenas a riqueza de seus países, mas também os valores, as políticas e as formas como são organizados o serviço ante aos problemas e necessidades de saúde da população. Dito isso, esse nosso encontro ele tem dois objetivos principais. Nós vamos fazer essa análise comparativa e vamos também identificar as tendências contemporaneamente dos principais, de alguns sistemas de saúde aqui analisados. Vale ressaltar que comparar a análise comparativa, que é a opção estratégica adotada por alguns autores, analisar significa identificar semelhanças, diferenças e relações que ajudam a gente, nos ajuda a melhor compreender o objeto em questão. Assim que para alcançar esses objetivos, nós vamos fazer uma análise panorâmica, discutindo rapidamente as concepções, a concepção de sistema, a proteção social, em que consiste a proteção social e as tipologias adotadas para análise dos sistemas de saúde, as modelagens em países escolhidos, alguns países da Organização para o Desenvolvimento do Comércio e da Economia, a OCDE, e a América Latina, naturalmente, e tentar identificar quais são as tendências, os limites e as possibilidades dentro dos sistemas aqui analisados. Bom, o início do pensamento científico no século XVIII, predominava um modelo reducionista, baseado na análise, na dissecação do objeto em pequenas partes. Isso, por exemplo, para aludir ao desenvolvimento inicial da anatomia, da fisiologia e a crítica ao mecanicismo que nós discutimos com concepções de saúde. Da mesma maneira, para esse novo objeto que a gente discute nesse nosso encontro. E contribuíram para essa abordagem sistêmica a evolução do conhecimento científico, a contribuição de grandes teorias, como a teoria da evolução, a teoria da relatividade. É fácil compreender que o indivíduo, os objetos, as diferentes no universo encontram-se em relação, E em relação ao nosso sistema, nós temos duas teorias fundamentais, a teoria, de um lado, a teoria da complexidade, e do outro, a teoria geral dos sistemas. De um modo geral, enquanto uma prima, pela não dissociação, pela concepção, uma visão sistêmica holística de sistema, Morin, que preconiza, que analisa e estuda a teoria da complexidade, baseada no seu, segundo ele, no próprio pensamento de Pascal, que diz que considera impossível para Pascal, considero impossível conhecer a parte sem o todo e o todo sem a parte. Então, é uma visão, como eu falei anteriormente, uma visão holística, Na teoria, a teoria geral dos sistemas, ele concebe sistema como unidades que são interrelacionadas e que têm um objetivo comum. Assim, é fácil perceber que os sistemas, a concepção de sistemas de saúde é tributária dessa última teoria, E, por exemplo, assim,
funciona, é preconizado o funcionamento dos diversos sistemas, o sistema nervoso, o sistema urinário, o sistema digestivo, né? Cabe ressaltar que no nosso caso, no caso dos sistemas de saúde, a gente precisa compreender que o seu funcionamento nem sempre se dá, né, de maneira harmônica. Nesse espaço é um espaço também de tensões, de lutas e de disputas, né? Dito isso, como é composto o sistema de saúde? Existem algumas classificações. Eu trouxe aqui uma classificação um pouco mais abrangente, mas que nós vamos encontrar, por exemplo, os seus diversos elementos. No sistema, nós vamos ter a cobertura, ou seja, o catálogo de serviços que o compõem, os recursos humanos e financeiros, as formas de financiamento, os recursos humanos, né, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores envolvidos na produção e nas práticas de saúde, a rede de serviços e das suas diversas modalidades, os insumos, a tecnologia, né, a tecnologia pesada, a tecnologia pura, o conhecimento propriamente dito, e as organizações e instituições que formatam esse sistema, né? E falar de sistema de saúde significa trazer aqui uma chuva de questões para melhor compreender de que forma esses componentes vão estar organizados para atender problemas e necessidades de saúde, conforme eu falei na introdução. Portanto, falar de sistema é responder algumas questões importantes, né? Quem proteger? Quanta proteção oferecer a apenas alguns serviços, para apenas algumas pessoas? Eu ofereço tudo para todos, uma cartilha básica de serviços básicos para aqueles que não podem pagar por essa modalidade, né? Quem deve ser o prestador? Quem vai oferecer esses serviços? É o Estado? São as empresas privadas? Né? Como organizar a oferta de serviços de maneira hierárquica, por territórios? Por fim, duas questões fundamentais. Os serviços, eles devem ser entendidos como um bem para os que necessitam ou devem ser comprados no mercado para aqueles que podem pagar? E se essa segunda assertiva for verdadeira? Se os serviços devem ser comprados para aqueles que conseguem pagar? O que fazer com aqueles que não conseguem ou não têm condições? Então, todas essas questões, elas orientam as formas de organização dos serviços de saúde, que, de certa maneira, está relacionado nos países de industrialização, né? Avançando, em todos os países, perdão, está relacionado à forma de proteção social, ou seja, a forma como o Estado se organiza para responder à vulnerabilidade, aquelas situações de vulnerabilidade e morte dos seus cidadãos, né? Que diz respeito, em última análise, à proteção social. Nos países de industrialização avançada, a proteção social ela vai ter três formatos, né? Aqui denominado seguro social, seguridade ou residual, ou modelo residual ou assistencial, né? O seguro social, ele se estabelece na forma de seguro, de contrato entre as partes. A seguridade são modelos nacionais, né, estabelecidos através da prestação de serviço
para todo o país, né? E o modelo residual ou assistencial, ele se resume o Estado, a responsabilidade do Estado se limita a uma parte da assistência pública, né? Eu gostaria também de dizer que essa tipologia é uma tipologia do tipo weberiano, ou seja, procura-se identificar os tipos de acordo com suas características. Eu trouxe aqui uma visão mais, vamos dizer assim, mais comumente adotada pela maioria dos autores. Mas mesmo essas modalidades, seguro social, seguridade, assistência social, nós podemos encontrar na literatura com outras classificações, não é? Alguns são comuns, né? Mas essa modalidade acho que facilita o nosso entendimento, tá bom? Então, o modelo do tipo seguro social, ele traz uma ideia, como ideia central, a ideia da solidariedade. Então, é uma relação contratual, é uma contribuição por meio do seguro social e focaliza os trabalhadores inseridos no mercado formal. Para facilitar o entendimento de vocês, eu vou citar como exemplo, na era Vargas, as caixas de aposentadoria e pensão, os institutos de aposentadoria e pensão, organizado por determinadas categorias profissionais. Então, aquelas categorias contribuíam e tinham acesso a serviços organizados em função do pertencimento, né? Talvez a distinção desse modelo adotado nos países aqui, por exemplo, como a Alemanha e a França, é que ele se afasta desse modelo que nós estudamos, né, que o Brasil teve, na medida em que a contribuição é dada pelos trabalhadores inseridos, mas, no entanto, ela é dividida com o restante da sociedade, percebem? E não apenas com aqueles que estão inseridos no mercado de trabalho. Talvez ele se afasta no que diz respeito a essa condição. Já o modelo da Seguridade Social, ele tem como ideia central a justiça social, né? Então, os direitos são assegurados pelo Estado, é um direito essencial, como o direito à vida, à saúde é vista como os direitos essenciais, né? E o acesso se dá mediante não a pertencimento, né? Mas, nem a contribuição, mas as necessidades de indivíduos, né? Está relacionados com as medidas das suas necessidades. Nesse modelo, nós podemos citar o Reino Unido, com seu um modelo de seguro nacional, né, da Inglaterra, que inspirou, né, a maioria dos modelos universais dos seguros da Seguridade Social e dos modelos nacionais. E, por fim, um modelo identificado como de caráter complementar e compensatório, que é o assistência social ou residual, que é organizado por fundos e doações, né? Esse é um modelo tipicamente adotado nos Estados Unidos e na sociedade americana. A partir daqui, nós vamos analisar os países escolhidos dentro daqueles pertencentes à OCDE e também da América Latina, rumo a mais ou menos o que indiquei no início na abertura do nosso encontro, né? Tentando aqui identificar e caracterizar o sistema de saúde desses países, começando pela Alemanha, né, que é um modelo de contrato social, né? A Alemanha é a terceira economia do mundo, né? E este modelo é adotado desde a época de Bismarck,
né? E vocês certamente vão se lembrar, né, que é o início da conformação, né, inspirado na conformação do Estado do Bem-Estar Social, o welfare, né? No modelo adotado pela Alemanha, é um modelo de proteção social que compreende não apenas a saúde, mas é um guarda-chuva onde o cidadão na Alemanha, ele vai ter um seguro para aposentadoria, em situação de desemprego, em situação de acidentes de trabalho, em cuidados prolongados, na maternidade, né? Em outras áreas que não a saúde. O sistema de educação, por exemplo, na Alemanha, não existe ensino privado, né? Todo o cidadão alemão ele tem ensino público, direito ao ensino, desde a alfabetização até a pós-graduação, né? Assim como numa situação de desemprego, acidente de trabalho, gestação, como falei aqui, cuidados prolongados, eles são cobertos por esse grande guarda-chuva, não é? Que é a proteção social, que é dirigida por uma instituição central intitulada Seguro de Saúde e da Doença. Né? É muito interessante, vocês vão ver aqui. Em primeiro lugar, as contribuições são compulsórias, você não escolhe não pagar. Se você trabalha, uma boa parte do seu salário é compulsoriamente retida para constituir esse fundo, né? E a ideia central da solidariedade se distancia, por exemplo, do modelo de planos de saúde, que é baseado no risco. Você paga de acordo com o risco que você oferece numa relação puramente econômica. Então, todos nós conhecemos a progressividade do plano de saúde de acordo com o seu perfil. Então, se você não precisa usar, você vai pagar X. Quando você mais precisa, ou no limite, você não vai ter o dinheiro para pagar, mas a gente sabe como é a distribuição, que é no risco, né? No risco que você pode oferecer. É diferente desse tipo de contrato, tá? Porque todos pagam e pagam de acordo com o que ganham. Então, todos vão contribuir, desde o menor salário até um chefe da cadeia industrial, por exemplo. Né? Mas todos têm direito igual. Esse é o princípio da solidariedade. E no relatório desta instituição, está lá que os segurados têm direito a tratamento quando este se fizer necessário para diagnóstico e cura das doenças, bem como para evitar a piora e minorar o sofrimento. Então, aí remete à integralidade do cuidado, né? No entanto, eles admitem o copagamento. Se você, por exemplo, optar no uso de um serviço, em uma acomodação especial, né? É o que eles chamam de hotelaria, ou alguns procedimentos eletivos, por exemplo, na área de estética, né? Isso é feito à parte desse seguro. É muito interessante o seguro de saúde alemão. Aliás, vocês viram, por exemplo, a força, né, e a pujança que o Estado alemão se organizou, de que maneira se organizou para o enfrentamento da epidemia do Covid e tendo inclusive como base, a mobilização desse sistema de proteção social para todos os seus cidadãos, para o enfrentamento das medidas restritivas, né? Foi de grande destaque, né? E isso implicou também resultados diferenciados, tá? No segundo modelo, que é o modelo da Seguridade Social, aqui com um modelo exemplar seria o do Canadá, como eu falei, o modelo do Canadá e o modelo inglês. O modelo inglês é um modelo padrão. Nós vamos trazer aqui
o modelo canadense, todos os cidadãos do Canadá têm acesso a um seguro nacional, um serviço nacional universal, tá? A prestação de serviço privado, ela é restrita a algumas áreas, principalmente os serviços de home care, né, e de cuidadoras, mais assim, para necessidades específicas, mas os canadenses eles têm um sistema de saúde e têm acesso em todos os níveis de atenção, né? O Canadá é um dos países também, né, que inspiram, que serve de inspiração para a organização de serviços de saúde de inspiração nacional, vamos dizer assim, e também para reflexão sobre as formas de organização. Isso a gente viu, teve a oportunidade de ver nas grandes conferências, na discussão sobre a questão dos cursos, da racionalidade, da mobilização de promoção da saúde, né, de não foco não apenas na assistência, né? O financiamento é feito pelo Estado, né, com fonte de arrecadamento fiscal entre os estados, aqui chamados de províncias, é a maioria, tá? 70% dos recursos com esse sistema vem desses recursos de impostos das finanças dos estados e das regiões, e uma parte residual é do gasto direto ou dos seguros privados, também naquelas condições que eu citei ali acima. Bom, pessoal, e com relação aos indicadores de saúde, a esperança de vida ao nascer no Canadá é de 80,8 anos, o Canadá está situado aí entre os países de maior esperança de vida, né? Canadá, Japão, a mortalidade infantil, uma das mais baixas também, é de 4,9 óbitos para 1.000 nascidos vivos. E, como último exemplo, o modelo americano. Bom, os Estados Unidos é a maior potência econômica, militar e cultural do planeta, né? O modelo é o modelo assistencial residual e ele consiste num sistema de saúde misto, né? De duplo sentido. De um lado, o Medicare, né? Que é composto pela contribuição da força de trabalho. E do outro, o Medicaid, que é uma ajuda do Estado americano para aqueles que não estão assegurados, né? Uma ajuda residual. Também, isso, se vocês lembraram do Brasil, pré-SUS, pré-reforma sanitária, em que quem não tinha assistência que não estava inserido no mercado de trabalho, procurava as casas de misericórdia ou de caridade, vocês acertaram. É basicamente assim que funciona hoje. Uma família média americana que contrai um problema importante de saúde e que vai lhe exigir cuidados prolongados, como, por exemplo, um câncer. São muitas histórias e vocês devem já ter visto isso em filmes e seriados, etc., em que as pessoas vendem a própria casa, vendem tudo que tem, buscando a sua proteção, né? Ela precisa se salvar por si, né? Esse é de alguma maneira o que reflete essa organização. A prestação do serviço é predominantemente privado. O Estado americano, o público, é muito limitado, tá? Com relação às finanças, aos recursos, os Estados Unidos é quem é responsável, né, em relação ao PIB, é quem tem o maior volume de gasto per capita do mundo, quase 18%, salvo engano, do PIB, enquanto, por exemplo, nós se aproxima em alguma coisa de gasto público em 5%. Né? Mas realmente é o maior gasto no mundo, é dos Estados Unidos.
Com relação à saúde pública, cabe destacar algumas instituições sanitárias importantes e relevantes, principalmente no campo da ciência, né, na produção das pesquisas biológicas, no controle sanitário de alimentos, da segurança de alimentos e drogas, né? E o CDC, que a gente tem ouvido também a presença importante do CDC aí no controle e prevenção de doenças, né? Muito embora a contradição hoje, com relação à epidemia, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito mais de outra ordem, né? De ordem política, de ordem da forma caótica, ou segmentada, vamos dizer assim, como se organiza o sistema americano, do que mesmo propriamente da orientação e do conhecimento científico. A distância é enorme, né? Nos Estados Unidos, a esperança de vida a nascer é de 78,7 anos e a mortalidade infantil é de 6,1 óbitos por mil nascidos vivos, né? Comparando com seu vizinho, vejam que a diferença do Canadá, né, em termos de qualidade, embora não seja em termos de riqueza comparáveis, o Canadá tem melhores indicadores, né? Podemos comparar assim diretamente. Pessoal, na América Latina, nós vamos analisar que eu trouxe a América Latina um pouco como um bloco, porque tem características muito parecidas, né? Os países, eles são muito heterogêneos, né? Tanto socioeconômica, uma heterogeneidade grande, política, demográfica e cultural, né? De maneira muito parecida com o perfil do Brasil, eles também vivenciaram uma transição demográfica e epidemiológica, ou seja, a sobreposição de desafios das sociedades modernas e das doenças não transmissíveis, sem a resolução do atraso social e econômico e as doenças infecto-contagiosas, né? A trajetória também de dicotomia entre as ações do Estado, né, dos diferentes países, as ações reservadas ao serviço público, aquelas ações sanitárias, e as ações reservadas aos serviços privados e assistenciais, tá? Então, eles se assemelham muito nessas características, e Frank traz aqui, né, também, ao examinar esses países, ele faz uma classificação, um modelo público unificado em Cuba, um modelo de contrato público, ele identifica Argentina e Brasil, um modelo privado no Paraguai e um modelo segmentado, talvez aqui é um modelo chileno, tá? No Brasil, o nosso sistema de saúde, nós, felizmente, fica mais fácil a compreensão, porque passamos todo o semestre estudando, né, os diversos componentes do sistema. Mas eu trouxe esse slide para que vocês tenham um pouco a compreensão, né, da complementaridade, né, e da convivência, que embora seja sistema único de saúde, o SUS não é único, né? O SUS é o sistema público. Nós temos a parcela da atenção supletiva, dos convênios, cooperativas médicas, e uma parcela ainda também do desembolso privado, né, da compra de serviços diretos. Uhum. E nesse sistema, falando também de uma forma comparativa sobre o financiamento, vejam que o desembolso direto corresponde a 11% dos gastos das famílias, né? O seguro suplementar, os seguros de saúde cobrem um quarto da população, enquanto o nosso SUS, sobre o SUS, se encontram 75% da população. Cabe ressaltar
que a relação de financiamento, e vocês vão ver, é inversa. Os maiores recursos, eles estão aqui na atenção médica suplementar para atender apenas um quarto da população. É um paradoxo que vai se refletir, né, na insuficiência de recursos, e isso fica muito claro, né? Esse gráfico, ele divide a população por decil de renda, né, para analisar o Gás Santos, vão analisar o peso do funcionamento do setor saúde sobre a renda familiar per capita. Repare que é um gasto que é um modelo que é um pouco perverso, desculpa, mas é um termo meio rude, mas é perverso, porque os setores que estão localizados no último decil, ou seja, aqueles de menor condição de renda, é onde maior pesa os gastos com a saúde, o desembolso, com os cuidados, com remédios, etc. e tal, tá? E na medida que vai melhorando as condições de renda, vai aumentando a participação da saúde suplementar e diminuindo o gasto direto. Para dar um exemplo, por que essa inversão? Porque, por exemplo, o sistema suplementar é financiado com recursos públicos, na medida em que o meu gasto, o gasto das famílias, da minha família, no final, ele é totalmente dedutível do imposto de renda, o Estado ou toda a sociedade está contribuindo para um gasto privado. Então, essa é a relação, né? Comparando os gastos, aqui nós vamos pegar um elemento, né, que é o produto interno bruto, que está associado à riqueza, né, do país. Vocês viram na nossa última aula, né, que o Brasil está situado entre os 10, né, as 10 nações mais ricas do mundo. Aqui a gente traz mais um grupo de países para analisar em relação ao PIB e os gastos públicos em saúde, né? Vejam que os gastos públicos do Brasil correspondem ao menor percentual do PIB entre os países analisados. Vejam, se a gente pegar os Estados Unidos, aqui imediatamente após, o Brasil gasta 4,8% do seu PIB corresponde a gasto público, né? E tem 75% da população que usa o serviço público, enquanto nos Estados Unidos quase o dobro, né? E tem uma parcela menor que corresponde assim ao gasto público. E aí nós vimos isso, por exemplo, em dólar per capita, são gastos para o atendimento público da saúde coletiva no Brasil, $468 por pessoa, enquanto, por exemplo, na Itália, 2.073, no Reino Unido, $2.670, né? Essa é a distribuição e nos expressa, né, para a gente o quão estrangulado e insuficiente são os recursos destinados à saúde no Brasil. Portanto, há de se refletir, e aqui eu chamo a atenção, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem olha, o problema da saúde no Brasil é de gestão, é de organização. Sim, temos problemas de gestão, temos, e é criticável. É criticável a maneira, por exemplo, como se politizam, né, os cargos de direção no sistema público. Sim, mas talvez esse não seja o pior problema quando a gente analisa dados e compara dados de países como fazemos agora, né? Há de refletir a importância, né, da insuficiência dos recursos para a relevância e para o tamanho
né, da população que o nosso sistema atende. Aqui nós temos um gráfico também trazendo o gasto público e o privado nesses países, e vejam como o Brasil vai invertendo essa curva, tendendo a que os gastos privados sejam bem maiores do que os gastos públicos com saúde. Né? Com relação à organização desses sistemas, historicamente, na história mais recente, eu trouxe alguns elementos, assim, apenas que eu queria chamar a atenção, né, e que os autores destacam também. Em primeiro lugar, na década de 60 e 70, os países que organizaram reformas internas nos seus sistemas de saúde, eles tinham como ênfase, sobretudo, a organização dos serviços, buscando uma base territorial, né, a organização, a distribuição dos serviços de acordo com a distribuição da população no território e com foco na atenção primária em saúde. Né? Isso também foi assunto recente de discussão. Nossa, não vou me estender. Mas seguiu a esse período uma tendência, uma flexão, né, para a adoção de um modelo neoliberal. O que significa um modelo neoliberal? Um modelo com menor participação do Estado. Né? Tem sido uma tendência e alguns países avançaram um pouco mais, né, nessa direção, um pouco na política de que a cada indivíduo cabe a responsabilidade pela sua saúde e que o indivíduo deve se salvar por si mesmo, cada vez menor a participação do Estado. Eu chamo também a atenção aqui a vocês, por exemplo, o Chile, né, representando um pouco essa tendência, e a situação do Chile hoje. Interessante que as referências que nós temos nessas aulas e os livros que consultei, todos eles foram escritos antes do que estava acontecendo no Chile agora, recentemente. Então, vocês puderam alcançar e ver claramente aqui pelos nossos noticiários que a grande confusão, né, a grande tensão social no Chile, uma das origens é a insatisfação, né, com o pouco acesso aos serviços de saúde e educação. Tá? E, de uma maneira geral, essas tendências, né, o formato que o sistema vai adotar, ele é influenciado pela negociação, né, por lutas, por tendências entre as forças reguladoras do mercado, do Estado, né, dos profissionais e dos usuários. Assim que o modelo ele vai resultar e ele vai ser tanto a proteção, né, da saúde, ela vai ser tanto mais ampla quanto maior for a compreensão da sociedade acerca da saúde como um problema coletivo, não de cada indivíduo ou família, mas de todos os cidadãos. Temos dois quadros, em que, de um lado, nós temos algumas variáveis que vão ser analisadas em relação aos países, e aqui é interessante porque nesse quadro a gente vai encontrar os países da América Latina e os diferentes tipos de sistema, a diferença no acesso e de cobertura entre o sistema universal, o sistema nacional e o acesso universal, né, com alguma segmentação no Brasil, como eu mostrei, por conta dos serviços privados, e se a gente fosse mostrar que talvez um universal puro ou um serviço nacional, Cuba estaria incluído entre esse grupo, tá? Esse modelo foi extraído de um artigo de Conil, tá certo? E também a relação com os financiamentos, a forma de financiamento. Esses dois quadros comparativos, eles são bem ilustrativos da forma
como eu também escolhi fazer essa abordagem, né? De um lado, os países da América do Sul, e aqui alguns países mais centrais, alguns países mais desenvolvidos, mas nesse quadro é interessante porque a autora reúne não só alguns tipos, tipologias adotadas, mas também esses tipos implicam em que tipo de acesso, né? E as riquezas, os recursos destinados, tá? Mas também as implicações para as condições de vida, né? Além disso, alguns problemas são sinalizados indistintamente do modelo adotado. Então, se de um lado, no sistema assistencial segmentado residual da sociedade americana, os problemas são as desigualdades e os custos elevados, também nos modelos adotados no Canadá, no Reino Unido, a pressão econômica tem sido muito forte, né? E a tendência de racionalização de medidas que vá controlando um pouco o uso de serviços, elas são encontradas. Tive recentemente, por exemplo, o exemplo de uma amiga da família que é casada com inglês, e ele dizia que levou 3 meses para ter acesso a um determinado serviço, que no Brasil, por exemplo, você não tem esse nível de dificuldade. Então, tem algumas questões, e a autora aponta aqui, né? Mas também com a tendência, né, de um pouco mais de racionalização nos outros dois modelos e de aumento da segmentação no modelo adotado pelos Estados Unidos. Bom, a título de considerações finais, destaco 3 questões. A primeira é que esses sistemas eles têm semelhanças, primeiro, na adoção, na busca também de ampliação e procurar adotar políticas que sejam mais inclusivas, né? Rumo a incluir um pouco mais a população e também na ampliação e na adoção e na incorporação de tecnologias, né? Mas eles também se afastam na forma como a população tem acesso, na organização, no modelo de organização, e, enfim, no seu desempenho. Isso foi claramente visto nos 2 slides anteriores, né? A categoria central é o dilema entre segmentação, oferta diferenciada e universalização. Inclusive, hoje, um grande debate nessa perspectiva é a cobertura universal ou sistema universal, né? Numa pseudo-discussão de levar para todos o mínimo necessário. Atrás disso, segundo alguns autores, está uma oferta para todos de uma carta de serviços pobres, né? Para pobres e acesso aos que podem pagar. Então, tem um debate hoje sobre cobertura e sistema universal, e vocês vão ter a oportunidade, espero, de se aprofundar um pouco nessa discussão. Por fim, apesar do esforço da tipologia, né, aqui expresso, não existem sistemas puros, né? E nem sempre a riqueza de uma sociedade se expressa por justiça social ou por uma organização de serviços de qualidade, né? Podemos dizer que cada sistema é único, sendo o resultado da história e dos valores de cada país, do desenvolvimento econômico e social e da capacidade de cada governo em implementar políticas sociais. Era isso, espero que tenha contribuído para clarear um pouco o conhecimento de vocês sobre os sistemas de saúde em diferentes países. Eu recomendo que assistam o filme sugerido, o Cico, onde o diretor Michael Moore visita alguns desses países, e vocês vão poder, talvez, que eu diria, fazer uma viagem com mais riqueza, utilizando os elementos que a gente discutiu aqui nesse encontro, tá? Muito obrigada.
Agradeço a todos pela atenção e coloco-me à disposição para consultas, dúvidas, tá? Obrigada, pessoal.